Olá, tudo bem? Vamos mais uma aula aqui do canal Professor Alisson Santos, na nossa playlist sobre desenvolvimento. Na primeira aula, nós falamos sobre crescimento econômico, o que leva um país a ter crescimento econômico. Falamos lá sobre as estratégias segundo as várias escolas da economia. Falamos sobre o trabalho, terra, capital, como promover o crescimento econômico, baseado nos fatores, nos recursos que nós temos na economia. Hoje nós vamos já falar mais sobre a questão do desenvolvimento social, até um pouquinho sobre o ambiental, mas mais sobre o social, tá? Então, o desenvolvimento, ele só acontece quando o país ele consegue ter um tripé, né? Como se fosse lá o tripé macroeconômico, aqui nós temos o tripé do desenvolvimento, que é crescimento econômico, melhorias sociais para toda a sociedade e respeito ao meio ambiente que leve à sustentabilidade. Então nós temos aqui nesse tripé a questão econômica, social e ambiental, tá? Econômica, social e ambiental. Esse é o conceito de desenvolvimento. E o Ignasi Sachs, que é um economista que nós já estudamos aqui no canal, tem uma aula, aconselho vocês a estudarem essa aula, tem uma aula sobre ele. Ele coloca aqui quais são os tipos de crescimento econômico. Nós temos aquele crescimento econômico onde não beneficia nem a sociedade como um todo, nem ao meio ambiente, que é o crescimento selvagem. Nós temos aquele crescimento econômico que tem melhorias sociais, mas não respeita o meio ambiente, o que aconteceu na Europa, por exemplo, no século XX. Eles estavam crescendo muito, as condições sociais melhorando, mas o meio ambiente estava sendo desmatado. Esse crescimento a gente chama de crescimento econômico socialmente benigno. E tem o crescimento econômico quando a gente beneficia a sociedade, mas não beneficia a sociedade. Tá? Esse aqui eu não tenho assim, nenhum exemplo para dar para vocês, mas eu tenho aqui um alerta. Quando a gente fala sobre sustentabilidade, muitas medidas sustentáveis, às vezes, não levam em consideração os mais pobres. E isso seria o crescimento ambientalmente benigno. Que eu tenho crescimento, tenho melhorias ambientais, mas eu não levo em consideração os mais pobres. Temos que tomar cuidado com isso. Sustentabilidade só é sustentabilidade forte, real, quando ela realmente pensa nos mais pobres. Não pode se beneficiar uma parte da sociedade e prejudicar os mais pobres. E temos aqui o acontecimento quando nós temos crescimento econômico com melhorias sociais e respeitando o meio ambiente. Aí nós temos o desenvolvimento. O desenvolvimento significa acesso básico da população a todos os serviços necessários para a sua vida plena. Não é sobrevivência. Nota, eu não estou falando mais sobrevivência. Os economistas mais antigos, quando você olhava os livros, quando você lê os livros deles, eles falam sobre sobrevivência, subsistência. No desenvolvimento, nós estamos falando de algo além, de uma vida plena. Essa vida plena é o que nós chamamos de desenvolvimento. É a pessoa ter condições de melhorar a sua vida, de desenvolver as suas habilidades com plenitude e de viver uma vida satisfatória, uma vida cheia de felicidade, de realizações. Claro, a vida não é total maravilha, a economia também não promete esse tipo de vida para as pessoas, mas tem que ter também algumas, Porque a gente vamos chegar aqui à conclusão de que se você vive em um país como o Brasil, por exemplo, algum país da América do Sul ou da África, as condições de vida são muito mais difíceis do que de um país como a Dinamarca, Suécia, correto? Que não é perfeito também, mas que já estão mais desenvolvidos. Claro que tudo isso tem uma questão histórica, a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente fala de desenvolvimento e subdesenvolvimento, é um processo que o Celso Furtado fala que são dois processos da mesma moeda. O que levou muitos países desenvolvidos a serem desenvolvidos foi a exploração que eles fizeram em relação aos países subdesenvolvidos, ok? Mas claro, a gente não pode usar também só isso como desculpa, a gente tem que promover ações que levem os nossos países, ou principalmente no caso do Brasil, levar o Brasil ao desenvolvimento. E principalmente romper também com essa relação esse comércio, essa divisão internacional do trabalho, essa lógica toda que continua explorando os países da América do Sul, da América Latina, da África,
da Ásia, continua explorando os países e enriquecendo meia dúzia de países europeus e Estados Unidos, tá? Então as pessoas têm que ter acesso aos serviços, acesso à saúde, acesso à educação, acesso à moradia. Não importa se é ofertado pelo governo ou pela iniciativa privada, mas as pessoas têm que ter acesso. As pessoas têm que conseguir acessar esse serviço. As pessoas não podem ficar impedidas de acessar um serviço por causa de falta de dinheiro. Se o serviço for ofertado pela iniciativa privada, você tem que ter uma garantia que a renda das famílias é possível as famílias acessarem aquele serviço. Por isso que eu falo, quando a gente fala sobre Estado mínimo no Brasil, privatizar os serviços públicos no Brasil, mas a população brasileira tem uma renda média que permite as pessoas acessarem esse serviço se ele for privado? No Brasil a resposta é não. Então não dá para a gente falar de Estado mínimo no Brasil. Estado mínimo, ele seria minimamente aceitável quando as famílias têm uma renda alta, como acontece nos Estados Unidos, o que não é o caso do Brasil, ok? Quais são os direitos básicos em uma sociedade desenvolvida? Isso acontece quando as pessoas têm direitos políticos respeitados, quando elas têm direitos econômicos, né, acesso aos bens e serviços, quando elas têm trabalho digno, aquele trabalho com condições boas, com uma liderança boa, com um salário decente, okay? Com leis trabalhistas protegendo o trabalhador, porque muitas empresas, infelizmente, só faz o mínimo que está na lei, não faz nada mais. Tem empresas que tratam o trabalhador diferente? Tem, até no Brasil, tá? Mas são poucas, ok? São poucas mesmo. E as pessoas têm que ter direito a um meio ambiente preservado. Quais são os fundamentos do desenvolvimento? Primeiro, igualdade de oportunidade. As pessoas têm que ter acesso, tá, aos mesmos instrumentos para competirem na sociedade. Porque a sociedade capitalista, ela é uma sociedade de competição, né? Competição entre as empresas, competição entre os trabalhadores. Mas essa competição, ela tem que ser justa. As pessoas têm que ter, todos têm que ter acesso a uma moradia digna, têm que ter acesso ao mesmo padrão de educação, ao mesmo padrão de saúde. Se você não tem condições iguais, não tem como fazer uma competição justa. Ninguém vai fazer uma competição de carro, por exemplo, onde você vai colocar um Fusquinha, né, um Celta, e aí você coloca uma Ferrari no meio para disputar. Tem graça? Não tem graça, não tem lógica, não tem fundamento isso. É o que acontece no Brasil, por exemplo, que pessoas têm acesso a escolas que custam 15, 20 mil por mês, enquanto tem crianças que têm que largar a escola para trabalhar, para ajudar a família. Então, isso não é desenvolvimento, ok? Tem que ter oportunidade para todos. Todos têm que ter tido oportunidade durante a vida. Equidade social. Tratar as pessoas que têm condições diferentes de formas diferentes. No Brasil, a gente explorou, por exemplo, a população negra durante quase 400 anos. Depois, essa população veio a Lei Áurea, que foi uma lei super mal feita, e essa lei acabou com a escravidão, mas e a escolarização da população negra? Moradia, lazer, cultura, casa, roupa, um emprego decente, isso foi dado à população negra? Não. E isso impacta na nossa sociedade até hoje. A exploração, né, da mulher. Isso, até hoje, isso resulta em salários menores para as mulheres nos mesmos cargos. Tá? Então isso existe na nossa sociedade e isso tem que ser combatido. Isso que significa equidade. E solidariedade entre as pessoas. Aqui é uma característica, né, mais da sociedade que é necessário existir também. As pessoas serem mais solidárias. Claro que solidariedade, filantropia, sozinho isso não resolve. Se você não tem um governo com políticas sociais fortes, a solidariedade, a filantropia é só literalmente para fazer as pessoas dormirem melhor à noite, mas não resulta em melhorias sociais, ok? Bom, e o PIB pode crescer, então, sem acontecer melhorias sociais? Pode, tá, gente? Quando a gente avalia só o PIB sozinho, o país pode estar crescendo, mas as pessoas em geral nesse país, principalmente os trabalhadores da classe média e da classe pobre, podem não estar se beneficiando desse crescimento. O PIB pode crescer, mas as condições sociais podem estar diminuindo. Isso acontece quando o país não respeita os seus trabalhadores, explora os seus trabalhadores, quando tem trabalho escravo, quando tem trabalho infantil, guerras, tá, gente? Hoje não adianta a gente ser inocente, né? Muitos países ricos usam a guerra
como forma de ganhar muito dinheiro. E a guerra impulsiona, sim, o PIB. Claro que o custo social e humanitário é muito grande. Então, não é desenvolvimento. Desastres ambientais, ok? E corrupção. Então, um país ele pode crescer mesmo ele tendo corrupção. Só que esse dinheiro que está sendo desviado, ele impacta negativamente no desenvolvimento, porque ele poderia estar sendo usado em escolas, asfaltando ruas, saneamento básico, em segurança, ok? Então, a gente finaliza aqui essa aula com essa conclusão de que um país ele pode crescer economicamente mesmo sem a sociedade estar sendo beneficiada, ok? Por isso que a gente tem hoje o conceito de desenvolvimento, que é crescer economicamente, mas beneficiando a sociedade e respeitando o meio ambiente, ok? Então aguardo vocês para a próxima aula, onde nós vamos começar falando sobre o estado de bem-estar social e a diferença do estado de bem-estar social para o estado mínimo e mais algumas estratégias sobre desenvolvimento. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, tá? Se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão ou algum comentário, pode colocar aí embaixo nos comentários do vídeo, tá bom? Geralmente eu respondo todos os comentários. E eu aguardo vocês até na próxima aula. Um abraço, tchau, tchau.